Boa noite, temporada acirrada de lives, tudo bem? Vou aqui esperar minha convidada de hoje, a Lívia, que já entrou. Eu vou aqui convidar então, Lívia, mandar o convitinho para você. Pronto. Vê se você recebeu, por favor. Dúvidas? É só você aceitar meu convite agora. Bastante gente entrando. Boa noite, pessoal. Olha ela aí! Olá, Tudo bem? E aí, Lívia? Tudo bom? Boa noite. boa Rose, boa noite. noite. Todo mundo entrando aí. Obrigada, pessoal, pela audiência da nossa live super importante. Lívia, vou te apresentar, tá bom? Para a gente ganhar Tá tempo ótimo. aqui. Vamos lá. Então, a Lívia é advogada da Iniciativa Criança e Consumo. Lívia Cataruzzi é o seu sobrenome, né? Quero falar direitinho. Isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada por aceitar gentilmente o meu convite. Eu super admiro o trabalho de vocês, acho importantíssimo na verdade, um posicionamento que a pediatria precisa urgente tomar, né? Então, conhecer melhor e abraçar esse posicionamento, porque, como a gente vai falar aqui hoje, não faltam evidências aí científicas, e você vai trazer também o lado legal de tudo isso, para a gente proteger a infância, certo? Exatamente. Perfeito. Então, tá bom. Bom, você quer falar alguma coisa antes? Posso começar? Não, podemos começar. Fica super à vontade. Aqui é a sua casa. Ah, é a primeira live, né? Sua primeira live como convidada, você falou, né? Primeira live como Isso, convidada. Olha só. no Criança e Consumo a gente normalmente convida, então para a gente é um prazer estar aqui, eu estar aqui representando hoje o Criança e Consumo. Obrigada, doutora Denise, acho que a conversa vai ser ótima, estou animadíssima. Então, super obrigada pelo convite aí de dar essa oportunidade do Criança e Consumo apresentar o trabalho. Legal. Eu que agradeço a sua presença, agradeço se você ter aceitado prontamente o convite, a gente se organizou, conversou, né? E é isso aí, vamos que vamos, porque o trabalho de vocês é importantíssimo. Então vamos lá. Bom, da onde surgiu a ideia de te chamar então, né? É o seguinte, eu estava me lembrando aqui como que eu cheguei até esse convite. Então, há alguns anos eu fui num evento de pediatria, ia ter uma aula nesse evento de publicidade infantil. E eu Uhum. fui pronta para assistir essa aula, era uma aula que era a primeira aula do dia, e eu já estava super interessada no assunto, já estava estudando, e falei, bom, vamos lá hoje, né? Ouvir o que então a pediatria oficialmente tem a Tem a dizer em dizer. relação à publicidade infantil. E aí eu assisti a aula, tinham 700 pediatras na, na sala, né? E aí eu falei, olha que grande oportunidade, porque tudo que você fala para pediatria, para pediatra, você consegue espalhar para muitas famílias, né? Cada pediatra vai ter Exato. aí um super papel para espalhar tudo isso. Então, eu fui nessa aula e aí, na aula, infelizmente, eu ouvi coisas do tipo, tudo bem, publicidade infantil não altera o comportamento alimentar, e eu fui murchando, eu lembro que eu estava com umas amigas, quando eu comecei a ter um aperto no peito, assim, e aí a mensagem final da aula foi a responsabilidade é dos pais, né? São os Uhum. pais que têm que cuidar do que a criança está ouvindo e vendo. E eu já tive essa discussão com várias pessoas. No dia, eu mandei mensagem para a galera, falei, gente, eu não estou acreditando. Será que. Sabe o efeito Dunning-Kruger? Que você ouve e você fala, putz, não sei, eu não devo saber, eu preciso estudar mais, né? Porque era tão Uhum. óbvio para mim que a publicidade infantil era ruim. E aí eu fui num evento e comecei a ver que a autoridade no assunto falava que tudo bem, e aí eu falei, putz, alguma coisa está muito errada. E aí tinha uma amiga comigo, uma colega comigo, pediatra, e ela falou o seguinte, ela viu que eu fui murchando e eu fiquei com nó na garganta. Falei, meu, eu vou ter que sair para tomar uma água, eu não vou conseguir ver a próxima aula. E aí a amiga falou assim, você não tá bem, né? Você tá precisando de ajuda. Ela falou para mim. E aí, terapia eu já fazia, viu, Lívia? Terapia eu já fazia. Aí eu falei, o que tipo de ajuda será que eu preciso, né?
E aí que eu entendi, então, que eu precisava achar o embasamento e falar, fazer o meu posicionamento e conversar com quem estava mais envolvido com esse assunto, enfim. E aí foi assim, entre outros caminhos, que eu cheguei, então, até aqui. Depois eu vou citar outros materiais também, né? E aí fiz a minha própria aula de publicidade infantil, que eu dou no meu curso, e aí Incrível. tudo isso foi gerando um monte de coisa. Então, Olivia, por favor, vamos começar aqui com definições, tá bom? O que é, afinal de contas, como que se define publicidade infantil? Explica pra gente. Tá. É ótima essa pergunta para a gente começar essa conversa, doutora Denise, porque existe uma confusão que, enfim, no nosso entendimento, é inclusive uma confusão proposital por parte do mercado, de confundir publicidade infantil com publicidade de produtos infantis. Né? Então, a Uhum, proibição da publicidade infantil significaria o fim da publicidade de produtos infantis. Então, ficaria proibido publicidade de brinquedo, publicidade de comida né, alimentos ou material escolar ou produtos que são consumidos por crianças. Ou seja, que é criada pelo marketing com o uhum, objetivo de atingir diretamente a criança. Então, tem como uhum, público-alvo a criança. Isso é publicidade infantil. E ela uhum, pode ser tanto de produtos do universo infantil, né? Então, a gente vê publicidade de brinquedo, que fala com a criança, campanhas publicitárias de material escolar, de uhum, roupas, mas também tem publicidades, campanhas publicitárias que são feitas para crianças, mas de produtos do universo adulto. Então, o uhum, próprio Criança Consumo já atuou, né, ao longo desses 14 anos de existência do Criança Consumo, a gente já atuou em casos, por exemplo, de campanhas publicitárias voltadas a crianças, de bateria de carro, de produto de uhum, limpeza, impermeabilizante, o carro uhum. da família, operadora de telefonia celular. Então, publicidade infantil é aquela que fala diretamente com o público infantil. E É aí, aqui, pela legislação brasileira, a criança de uhum. 0 a 12 anos. É aqui conversa, que usa linguagem, que conversa diretamente com a criança, né? E aí, Exatamente. a gente sabe disso há pouquinho tempo, assim, desde a década de 70, mais ou menos, né? Que é para não ficar dúvida, eu sempre cito nas minhas aulas o teste do marshmallow, que todo mundo fala muito Uhum, dele por conta da história do autocontrole, do neurodesenvolvimento, mas uma característica interessante do teste do marshmallow do artigo original, que é de 75, que foi realizado com crianças filhas de funcionários de Stanford, eles mudam a mensagem de acordo com o que uhum, eles querem falar, né? Então, eles falam para um grupo, eles dão a mensagem controle. Olha, você não come esse marshmallow aqui, se você não comer, quando eu voltar eu te dou outro. Para outro grupo, eles falam, eles usam a mensagem afetiva. Se você não uhum. comer esse marshmallowzinho gostosinho, fofinho, quando eu voltar eu te dou outro. E para essas crianças que receberam a mensagem afetiva, elas comem o marshmallow na metade do tempo das crianças que não receberam a mensagem efetiva. Isso em Nossa, 75. Então, para alguém que tenha dúvida se funciona ou não, a mensagem funciona, a gente exato. sabe muito bem, né? Por isso que falar com a criança é abusar da capacidade cognitiva dela. Ela não tá, ela entende literalmente o que está sendo Uhum, dito e acaba agindo do jeito que a propaganda está mandando, né? Muito bem, então exatamente. estamos definidas aqui em relação ao que é publicidade infantil e a gente vê que acontece bastante. Mas e aí? Afinal de contas, no nosso país, a publicidade infantil é ou não é proibida? Porque às vezes eu juro que eu fico na dúvida, tá? E um dos porque né, é tão comum, né? É. Mas um dos argumentos, né, das pessoas que são contra essa proibição e tal, uma das coisas que as pessoas falam é assim: você não acha que isso é censura, por exemplo? Proibir a Uhum. publicidade infantil não é censurar, não é privar a criança da informação? Então, explica pra gente se a gente está censurando, se a gente não está sendo abusivo na hora que a gente fala em proibição. Como é que funciona isso daí? Tá. Apesar da prática ainda ser habitual, infelizmente, a Uhum, publicidade infantil no Brasil já é proibida.
E ela é Uhum. proibida também há pouquinho tempo, ela é proibida desde 1990, pelo Código de Anteontem. Defesa do Consumidor, anteontem, exatamente, Aham. pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, Aham. primeiro eu queria resgatar, vou tentar não ficar muito no juridiquês, porque eu sei que cansa, então vou falar bem Tá. resumidamente. Mas a nossa Aham. Constituição Federal, que é de 1988, ela tem um artigo que prevê que a criança deve ter os seus direitos assegurados por Estado, família e sociedade com prioridade absoluta. Então, é o único artigo da Constituição Federal que, inclusive, usa essa expressão prioridade absoluta. Criança é prioridade absoluta, né? Os direitos dela devem ser assegurados, e não só pelas famílias, mas pelo Estado e pela sociedade. E aí, Uhum. sociedade inclui cidadãos em geral, educadores, empresas, agências de publicidade, ou seja, todos nós somos responsáveis pelas crianças. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele traz que a publicidade que fala diretamente com a criança, ela é abusiva, justamente porque se Uhum. aproveita da falta de experiência e julgamento desse público. Uhum. E além disso, também tem um artigo que fala que é o artigo 36, que a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificável pelo seu público-alvo. Acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso, doutora Denise, mas é isso, a criança ela entende no literal, né? A criança até os 6, 8 anos, tem inclusive um relatório, um parecer do Conselho Federal de Psicologia, que aponta que a Uhum. criança até os 6, 8 anos não distingue publicidade de conteúdo de programação, e até os 12, ela não identifica o caráter persuasivo da mensagem publicitária. Então, uma criança pode Uhum. até apontar na TV e falar, isso é publicidade, mas ela não sabe qual que é o objetivo, né, dessa Exatamente. publicidade. Exato. Então, em razão dessa legislação que a gente tem no Brasil, a gente pode afirmar que a publicidade infantil ela é proibida sim, justamente porque se aproveita desse público, da falta de experiência desse público, e se não desse tão certo, não seria realizado, o fato é esse, né? Se não funcionasse, não teria uma Exatamente. indústria bilionária investindo em estratégias de marketing voltadas ao público infantil. E por que que não configura a censura, né? Apesar de ser um argumento muito forte que a gente também escuta do mercado. Uhum. Porque, apesar de a gente ter previsões, né, que são direitos fundamentais de liberdade de expressão, de opinião, quando a gente fala de publicidade, a gente está falando de uma prática comercial. Não dá para comparar publicidade com propaganda. Acho que essa também é uma confusão que é feita, né? Publicidade é a mensagem que tem caráter comercial, busca persuadir o seu público-alvo ao Uhum. desejo e ao consumo do que está sendo anunciado. Uhum. Propaganda é uma mensagem sem qualquer interesse comercial que busca disseminar ideias e opiniões, que podem ser religiosas, políticas, partidárias, né, de pensamento. É muito Uhum. diferente. Então, às vezes, Sim. a gente escuta também do mercado. Ah, então não vai mais poder ter o Zé Gotinha se acabar a publicidade infantil. Não, Uhum. porque Zé Gotinha é um personagem que faz uma propaganda sobre a importância da vacinação, né? Então, não é, como é propaganda, não é proibido, ainda que seja para criança. Então, e a publicidade, como ela tem esse interesse comercial, ela precisa respeitar direitos fundamentais, como os direitos de crianças. Então, se a gente pôr na balança, vamos dizer assim, os direitos das crianças estão acima de qualquer outro direitos, inclusive os interesses comerciais. Que lindo se fosse colocado em prática tudo isso, né? Porque a gente Com está certeza. falando de criar crianças e adolescentes com uma capacidade crítica que vai fazer uma diferença Exato, brutal lá na frente, né? Eu só exatamente. tô lembrando dos exemplos aqui, tanto em casa quanto no consultório, vários exemplos aqui que estão vindo. Mas eu vou citar um exemplo aqui da minha casa. Meu filho não sabia ler ainda e ele estava Uhum. folheando uma revista, então ele tinha uns 5 anos, ele estava folheando uma revista, ele viu a propaganda de um nugget e ele citou o slogan do Nugget, com 5 anos Uhum. de idade. Ele falou o slogan que aparecia na televisão, né? Então é isso, vai entrando na mente, né? Entrando na mente da criança aquela mensagem. Então, a gente Exatamente. não tem dúvida de que isso dá certo. Então, eu vou citar aqui um artigo do ano passado do Pediatrics, que é a revista da Academia Americana de Pediatria, super recente o artigo, e eles falam que fizeram um artigo com crianças de 9 a 11 anos, a gente nem está falando dos muito Uhum. pequenos, quando eles ficavam Uhum. frente aos influenciadores mirins, né? Então, era um influenciador mirim mais famoso do Reino Unido, eles pegaram o menino e falaram: vem cá, me ajuda aqui na pesquisa. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer um vídeo de 1 minuto de uma maçã, de um chocolate e de um tênis, tá?
Aí eles dividiram os adolescentes, pré-adolescentes, em 3 grupos e colocaram eles em frente a esse vídeo, cada grupo assistiu um vídeo diferente. Quem Uhum. assistiu o vídeo do chocolate, assistiu só o do chocolate. Quem assistiu da maçã, só o da maçã. Quem assistiu do tênis, só do tênis. O que eles queriam ver? Se assistir aquele vídeo mudava o comportamento alimentar desses adolescentes frente a uma mesa cheia de comida, tanto comida in natura quanto alimentos ultraprocessados, inclusive o chocolate da propaganda, né? E aí o que aconteceu? Óbvio, quem viu a propaganda do chocolate comeu muito mais no total e muito mais o chocolate que estava na mesa. Então eu falo que é o óbvio virando evidência científica, né? A Exato. gente já sabe disso, já sabe tanto é que acontece, não é à toa que os YouTubers, os digital influencers, estão sempre trabalhando alguma marca, né? Estão sempre com alguma marca por trás. Então, funciona. E lá atrás ainda, né, uma história que eu sempre gosto de contar, a origem do behaviorismo, que é a segunda escola da psicologia, que veio para, né, contrabalançar a psicanálise, porque o behaviorismo eles falavam, não, a gente vai poder provar tudo na psicologia, vai ser comprovável, né, por estudos, e a Uhum. psicanálise não conseguia fazer isso. Aí quem eram os pioneiros depois de Pavlov foi o Watson e o Skinner. O Watson, que era na verdade que vinha antes do Skinner, ele teve um contratempo ali muito interessante de vida pessoal, e aí ele acabou saindo da academia e adivinha para onde ele foi? O Skinner ficou na psicologia. O Watson foi para onde? Para A publicidade. publicidade. É, o Watson foi para publicidade. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, faz todo sentido. Só Faz que todo tem uma sentido. diferença brutal. A publicidade usa muito a ciência do behaviorismo. E a gente que trabalha com mudança, que deveria trabalhar com mudança de comportamento, a gente ignora essa ciência, a gente não É. conhece. A gente conhece muito mal, né, essa ciência. Então, é tudo muito embasado. Depois veio o Bandura, que também comprovou com o teste do João Bobo, que as crianças mudavam o comportamento de acordo com o modelo. Aí ele repetiu isso depois com quadrinhos, em quadrinhos, e depois repetiu com televisão. Todas as crianças que viam modelos de agressividade, por exemplo, elas imitavam esse modelo de agressividade na vida. E as crianças que não viam, imitavam menos. Então, as crianças são moldáveis e a publicidade sabe muito Uhum. bem disso, né? Então, vem aí a importância da gente também olhar o que eles estão assistindo, apesar de não ser só a nossa responsabilidade, mas é também o nosso papel olhar o que eles estão assistindo, Com né? certeza. E aí, você me fala da sua área aí, o que você pode trazer para a gente. Quais são os impactos negativos da publicidade infantil? Por que a gente tem que se preocupar, então? Tá. Bom, tem diversos estudos e pesquisas que apontam que a publicidade infantil é um dos elementos que acarreta e agrava diversos impactos Uhum, negativos que estão hoje sentidos por toda a sociedade, né? uhum, Então, além da incorporação de hábitos e valores materialistas e consumistas, a gente também pode citar adultização e erotização precoce, especialmente de meninas, porque são muitas as campanhas publicitárias que usam meninas muito novas, né? Então a gente mesmo já atuou no Criança Consumo, meninas de 3, 4 anos, super uhum, adultizadas, ou também uhum, né, nas campanhas, ou para promover produtos que são do universo adulto, mas para crianças muito pequenas, né? Então o salto alto, a maquiagem, desde muito pequenininhas. A uhum, gente também pode falar de impactos ambientais, né? A relação publicidade e consumismo, impactos ambientais é cada vez mais evidente por diversos estudos também da área. Inclusive, a gente lançou recentemente, essa semana, uma pesquisa que chama Infância Plastificada, que busca justamente trazer essa relação entre a publicidade infantil de brinquedos plásticos, hábitos consumistas e os impactos tanto na saúde, mas também no meio ambiente, na saúde das uhum, crianças e no meio ambiente. Também a mudança nos hábitos alimentares, né, nos modelos de consumo alimentar, porque a grande maioria da publicidade de produtos alimentícios são de produtos alimentícios não saudáveis, em sua grande maioria. sim, Também interferência nas liberdades de opinião, de pensamento, de cultura.
estresse familiar, competição entre pares, superendividamento das famílias. Tem um relatório da ONU que aponta justamente isso, que muitas famílias às vezes deixam sim de pagar, por exemplo, uma conta ou de comprar um item sim. básico para ceder aos apelos de consumo das crianças, então para justamente atender esse desejo de consumo. Violência pela busca de produtos caros, isso também é um dado da Fundação Casa, então são vários os impactos negativos que tem como um dos elementos a publicidade infantil. Olha só, poucos impactos, né? E aí eu tô Pô, lembrando, poucos. Eu tô lembrando aqui de uma outra situação. A nossa família, todo final de ano, a gente ajuda um abrigo. É uma questão que a gente faz lá no consultório e tal. E eu acho uhum, interessante, já faz alguns anos que a gente vai até lá, e as crianças de lá, elas desejam exatamente a mesma coisa que as crianças de uhum, qualquer outro lugar. E aí eu acho interessante porque as pessoas, quando vão ajudar, você pode doar um brinquedo, a fulaninha, a menininha lá, ela pediu tal coisa. Ué, mas como assim ela pediu uma boneca tão cara? Ué, porque ela é exposta exatamente à mesma publicidade que a sua filha. é, Então ela tem é, exatamente os mesmos desejos. Porque o que a publicidade faz é justamente gerar esse desejo, criar um exato. desejo, né? Exato. E a Falo, publicidade é super democrática, né? É isso, ela é extremamente democrática, ela atinge exato, todo todo mundo mundo. e a criança 360 graus em diferentes espaços de convivência e meio de comunicação que a atingem, mas os impactos são diferentes, né? Se a gente pega uma Exato. família, provavelmente de uma das classes, né, A e B, Uhum. essa criança muito possivelmente talvez tenha hábitos consumistas, mas a questão do estresse familiar, do superendividamento, talvez atinja mais outras realidades, né? Então, quando a gente fala de publicidade infantil, a gente tem que pensar também numa análise que é multidisciplinar, né? Quando a gente fala de publicidade infantil, Sim, foge muito do campo do direito para sim. questões mesmo estruturais da nossa sociedade, né? Sem dúvida. E essa palavra multidisciplinar que você acabou de falar é uma das bandeiras aqui da minha página, do podcast que eu faço tudo. Porque o que eu acho? A gente tem uma formação muito biológica, mas a gente tem Uhum. nas mãos uma oportunidade única, porque a gente está agindo lá atrás, às vezes na gestação. Então, se a gente tem essas ideias, né, mais uniformizadas, com um pouco de cada área, a gente consegue ser mais eficaz e causar menos danos, né? Porque assim, a gente Exato. fala muito, na hora da introdução alimentar, não deixar a TV ligada. Porque não vai aprender sinais de fome e saciedade e tal, mas também porque a criança vai ficar exposta à publicidade. Esse é um dos principais motivos, na verdade, né? Então é isso, acho que esse exemplo do desejo em todas as regiões, todas as classes sociais, né? O desejo é o mesmo, todo mundo quer a mesma coisa, a publicidade é uma só, né? Exatamente. Muito bom. E por falar em mundo virtual, e aí, como é que funciona lá no mundo virtual essa coisa de ser proibido? Porque a gente está aí agora, nesse momento, com as crianças muito mais na frente das telas, né? Conectadas. Uhum. Conectadas por uma necessidade, às vezes até com um tempo funcional de tela, vendo aula, né? Como que Uhum. funciona isso? Lá, é a mesma coisa? É mais difícil? A legislação é a mesma, né? Então, Uhum, a legislação que proíbe hoje a publicidade infantil, ela vale para anúncios de qualquer produto ou serviço uhum, e anúncios que sejam, né, então, veiculados em qualquer espaço de convivência da criança ou meio de comunicação que a atinja. Então, a lei que vale uhum. para a TV aberta é a mesma que vale para a TV fechada, que vale para a escola, que vale para ponto de venda, espaço público e espaços digitais, né, o mundo digital. O que acontece hoje é mesmo uma dificuldade, acho que de fiscalização, porque, né, acho Sim, que eu li essa semana, agora eu não lembro o dado, mas por segundo, quantos vídeos, por exemplo, são publicados no YouTube? É um número, assim, absurdo. gigantesco, é absurdo. Então, a Sim. fiscalização é muito difícil, né, de como você Uhum. identificar, porque é uma quantidade enorme de vídeos. Tem uma pesquisa recente, por exemplo, da SPM Media Lab, da pesquisadora Luciana Correia, que ela aponta, por exemplo, o dado é de 2017, o último levantamento dela. Dos 100 canais de Uhum. maior audiência no YouTube Brasil, 52 têm conteúdos consumidos por crianças. Então, as crianças Uhum. estão no ambiente digital, ainda que essas plataformas e redes sociais não tenham sido concebidas e pensadas para elas, né? Porque nos termos de Sim. uso mesmo dessas plataformas, são para maiores de 13, 18 anos, dependendo do aplicativo. É,
mas a legislação é a mesma. E além dessa questão de dificuldade de fiscalização, tem a dificuldade de reconhecimento, né? De identificação. Porque Uhum. a criança que está, né? A youtuber, como você trouxe, do caso desse menino do Reino Unido. A criança ela está no quarto dela, gravando um vídeo, às vezes Uhum. apresentando um produto que ela foi paga, né? Ela está sendo patrocinada por Sim. aquela empresa, mas ela não diz isso em nenhum momento. Ela está abrindo no quarto Isso, dela, né? Então a relação, inclusive, exatamente. de confiança entre a criança produtora de conteúdo, né? Influenciadora digital, com a criança espectadora. Nenhuma Uhum. televisão, nenhum programa, comercial de TV de 20 segundos dá conta, né? Porque é um canal, são vídeos às vezes de 30, 40 minutos para apresentar um único produto que a criança assiste repetidamente, né? Várias vezes seguidas, porque a criança gosta de assistir em repetição. Sim. Então, tem de uma forma muito mais sofisticada e perniciosa e que é de difícil identificação até para um adulto, né? A Ah, linha sim. entre anúncio e entretenimento é quase imperceptível hoje nas redes sociais. E é interessante que no passado a gente tinha o intervalo, né? Você tinha Exato. demonstrava que estava entrando a propaganda. Agora não, é tudo uma coisa só na hora que você vê, oi, tá no meio da propaganda. Então, se a gente se confunde, imagine a criança, né? A criança com certeza não vê. Então, é aquilo que você falou, já tem estudo demonstrando que adolescente não consegue entender o objetivo da propaganda. E eu vou mais É, longe, Lívia, adulto não consegue entender. É o que eu falo, exato. o seu celular, quando eu atendo gestante no consultório, eu falo para os pais assim, o seu celular já sabe que vocês vão ter um filho. Primeira coisa que vai aparecer quando você entrar no YouTube é o Shark lá, o Baby Shark. Aí você vai mostrar o Baby Shark para ele, e aí você vai falar, nossa, ele gosta do Baby Shark, mas essa não foi uma decisão sua. Essa foi É, uma decisão do algoritmo que está te seguindo, né? Então, o YouTube exatamente. é o que eu falo, não é adequado para criança. Ah, mas tem o YouTube Kids. O YouTube Kids só ajuda você a alimentar o algoritmo para a publicidade infantil certa para ele. Ele só isso que é a diferença, né? Não protege a criança. É só o interesse da publicidade. Agora é aquilo. Os aplicativos, todos eles têm o seu aceite que a gente dá. E é nesse aceite que está lá, olha, criança menor de 13 anos não devia ficar na frente do YouTube. Olha, o Instagram não é para criança. Lembre-se que É. você mente a idade para poder fazer um perfil infantil. E tudo bem, se você está ciente que você está fazendo Uhum. isso e é ensinando o seu filho a fazer isso, e depois não vai cobrar dele transparência e honestidade, está tudo certo, porque isso que está acontecendo aqui não é isso, né? O que você está Exatamente. ensinando, fazendo um perfil para criança, não é isso, porque o próprio aplicativo não recomenda, né? E isso, assim, está Exatamente. escrito em todos os lugares em recomendações de segurança digital em pediatria. Tem recomendação americana, europeia, nacional. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas quantos pediatras falam isso para os pais? A gente não está preocupado com isso porque a gente está olhando para a doença, né? É, E muito do que a gente vê hoje de alteração de comportamento tem a ver com esse conteúdo todo que as crianças estão assistindo, né? E que com certeza. estão sendo expostas. Então, e é aquilo, é livre-arbítrio, é liberdade de escolha e tudo, mas está lá, né? Está tudo escrito e a gente pode usar, nós na pediatria podemos usar essa oportunidade de agir lá atrás, né? Que eu Exato. tenho sempre falado, prevenção primordial. Prevenção primordial protege a nossa epigenética, protege o nosso material genético, que a gente vai passar para a próxima geração. Então, é muito valiosa, né, essa oportunidade, Com certo? certeza, com certeza. E Mas é, aí eu queria complementar, doutora ó, Denise, se você me permite, lógico. que é isso, né, sobre a importância de não só a gente ter essa educação para o consumo, né? Então, as Sim. famílias, os pais e mães terem essa consciência. Mas também a gente pensar, e aí resgatando de novo o artigo 227, né? Quanto a gente pensar nos diferentes arranjos familiares, nas distintas realidades das famílias brasileiras, como a Uhum, gente não pode mesmo deixar que isso recaia apenas sobre as famílias, né? exato. É,
é muito pesado delegar apenas para pais e mães a tarefa de sozinhos lutarem contra, por exemplo, esses apelos de consumo, né? De uma indústria que é Uhum. bilionária. Então, no caso da internet, do mundo digital, as plataformas sabem que as crianças estão nesse ambiente. Então, por Sim. que que elas também não assumem uma postura ética e responsável de criar um ambiente, isso, que leve em conta, por exemplo, que a criança que vive uma peculiar fase de desenvolvimento, que ela pode Uhum. ter, sim, acesso ao ambiente virtual, mas que seja seguro, que permita a criatividade, que tenha um design que também não prenda a atenção da criança, que a criança não tenha nunca mais vontade de sair da frente daquele aplicativo, porque até o design é pensado para você não conseguir sair, né? É. Então, que leve em consideração todos esses pontos. Então, acho que o ponto é todo mundo tem o seu papel, né? Então, na pediatria é isso. Sem A doutora faz dúvida. um trabalho incrível para trazer esse olhar para as famílias. As famílias têm que mesmo têm um papel fundamental, as escolas têm outro, mas as empresas precisam respeitar a Ah, legislação e sim. respeitar os direitos das crianças, né? Sempre, com prioridade Sem dúvida. absoluta. Deveria começar por aí, né? De quem está criando Exatamente, todo esse conteúdo. Mas exatamente. a gente vai tentando, trabalho de formiguinha, a gente vai tentando devagarinho, Exato, né? pressionando. É, eu fui num evento, quando o Harari veio para o Brasil, eu fui vê-lo, a palestra, Uhum. ver a palestra dele. E eu sempre conto que eu estava no meio de vários executivos, donos de empresa, um pessoal super top, assim, e eles estavam lá falando, não, porque o cara vai mudar o mundo, porque o futuro, e eles começaram a falar das empresas deles, e eu estava só ouvindo. Aí um deles perguntou para mim, você faz o quê? Eu falei, então, sem o meu trabalho, o de vocês não vai acontecer, porque o meu é muito mais importante. E aí todo mundo parou para olhar para mim, o que você faz? Eu sou pediatra. Ah, você tem razão. E aí a gente entrou, eles me fizeram uma pergunta muito interessante. O que você fala, o que você pode trazer para a gente? Eu nunca conversei com um pediatra. O que você pode trazer para a gente que a gente pode melhorar? E aí, na época, eu lembro que eu falei muito do tempo de amamentação. Eu falei, você quer ajudar? Deixa as mães amamentarem, não enche o saco da mãe, deixa a mãe amamentar. Na hora que o filho estiver doente, deixa a mãe ficar com ele em casa. E se eu puder ter sido útil para algumas mães aquele dia, eu acho que eu fui, viu? Mas é isso. Então, Com conversar com a certeza. empresa, eu acho que também é um papel nosso, conversar com quem está dando trabalho para os pais dos nossos pacientes, dando emprego, né? Para os pais dos nossos pacientes Exatamente. e com a escola, que a escola é o ambiente de maior oportunidade, mais do que a casa, porque tem criança que passa mais tempo na escola, pelo menos acordada, Exatamente. né? Então a escola tem que assumir também esse papel e eu tenho visto essa mudança de interesse nesses temas. Já fui convidada para fazer consultoria de nutrição e foi super legal porque a dona da escola falou para mim: a gente não conhecia isto. E olha só, é coisa que está aí, mas essa conversa não existe entre a saúde e a educação. Então, o que você É, pode trazer lá de dentro do seu consultório para a gente colocar em prática aqui no nosso ambiente, onde a gente está na prática com a criança? Tem muita coisa, né? Então, eu estou notando esse lento, é, essa lenta mudança. A gente olha para trás hoje, a gente se assusta um pouco, né? Eu sempre, quando eu dou aula, eu coloco propagandas do passado. E aí tem propaganda que você olha e você fala, meu Deus, como é que isso pois podia é, acontecer? E eu acho que muito do que a gente está fazendo hoje, quem estiver lá no futuro vai falar a mesma coisa. Cara, o que vocês faziam com as exatamente. crianças, né? Eu acho que Exatamente. vai acontecer isso um dia. Vamos esperar que sim, né? Quando a gente achou um absurdo, por exemplo, a lei de restrição ao uso do cigarro, né? Ah, sim. Eu, Na eu, eu época. resgatei esses dias recentemente um Roda Viva, por exemplo, com o Paulo Maluf, e as pessoas achavam que era um absurdo, e hoje ninguém contesta uma legislação como essa. É, As com pessoas certeza. realmente aprovam e apoiam, então sobre a importância, que é uma questão também de mudança de cultura, né? Sim, a gente Explicar, vai. é um trabalho exatamente, trabalho de formiguinha de demonstrar que é uma mudança de cultura, aos Sim. poucos. Ainda bem que há isso, né? Que há essa evolução, né? Vamos esperar que ela Exatamente. continue. Muito bom. Bom, vou fazer mais uma pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou sem relógio. Toda vez eu esqueço o relógio. Que Nossa, horas deixa eu são ver. aí? Você tem São algum? 8h33. Tá. Então dá para fazer mais uma pergunta para você. Eu queria indicar aqui, antes de fazer a última pergunta, eu queria indicar o Naruhodô Podcast. Sempre indico, mas especificamente dois episódios. O 208 e o 209, que é justamente sobre o embasamento científico
do impacto cerebral da publicidade infantil. Então, eles mostram, muito interessante, como que rola um recall na idade adulta do que você foi exposto lá atrás na infância. Então, eles mostram impacto de quem foi para a Disney e de quem não foi para a Disney na idade adulta, como que os produtos Disney impactam essas pessoas de formas diferentes, né? E agora ainda tem a narrativa de ir para a Disney o quanto antes, porque não é crítica, não, de jeito nenhum. Você pode ir o quanto você quiser, não é nenhuma crítica nesse sentido, né? Não é julgamento, mas é que existe todo um motivo para que essa narrativa exista, né? Porque isso realmente impacta o cérebro da gente. Quem não lembra das musiquinhas de propaganda do passado, né? Quem assistiu Sim, divertidamente das aqui, promoções. a promoção, o jingle que fica no cérebro, enfiado lá, nunca mais vai sair. Fica lá para Exatamente. sempre, literalmente, porque isso também é neuromarketing, né? E aí, sabe uma coisa que eu queria trazer? A mudança de narrativa dos apelos comerciais, de publicidade, né? Então, por exemplo, o mesmo produto, na minha aula de publicidade infantil, o mesmo produto eu mostro as propagandas de vários momentos. Então, a propaganda da década de 80, 90, início dos anos 2000 e agora. E aí a narrativa na década de 70, 80, era repetição do nome e falando com a gente, que é para grudar no cérebro, que tem a ver lá com a época da psicologia da época, né? Aí depois, logo em seguida, não, a gente tem que falar dos nutrientes. Então agora a gente vai falar que isso daqui é nutriente e tal, é nutritivo. Aí depois a gente tem que falar que quem come isso daqui vai ficar esperto. É o mesmo produto. Quem come isso aqui agora vai ficar inteligente. É isso que está pegando. Aí depois, quem come isso daqui, a mãe vai ficar surpresa com o que a criança é capaz de fazer. É desempenho materno, que é um pouco do que está acontecendo agora. Eles impactam o desempenho materno. Se você for uma boa mãe, você dá isso para o seu filho. E aí agora a gente está vendo o orgânico, natural, né? O não ultraprocessado, Sem conservantes. poucos ingredientes, né? Então, aí, compre batom, ó, a Raquel colocou, compre batom, né? Eu lembro a ducha Corona, o pessoal colocando, agora que eu vi. Então, assim, todo mundo lembra, porque resgata mesmo, né? Fica lá e tem um motivo para isso. Foi estudado Sim. e foi feito para ficar. Então, o Naruhodô Podcast aborda isso nesses 2 episódios, de novo, 208 e 209. Altair de Souza, Ken Fujioka, 2 gênios que eu adoro, super indico. Não esqueçam. Era isso que eu não podia deixar de falar. E aí, a última pergunta para você, Eli, para te deixar descansar. Uma coisa que me Imagina. incomoda profundamente, vamos aproveitar o tempo, são essas propagandas voltadas para pais, mas que são de produtos que a criança vai consumir. Então, é Sim. isso que eu acabei de falar. Você impacta o desempenho materno, mas quem vai consumir, a mãe que vai comprar, mas quem vai consumir é a criança. Né? Então, na minha aula de introdução alimentar, eu coloco uma propaganda do passado que leite condensado era um excelente substituto do leite materno. E sumidades médicas afirmam que as sumidades médicas estão sempre no rolo. Eu conversei aqui com a Lívia, só um parênteses. Eu falei assim, Lívia, eu tô com medo de ir muito para cima nessa live. Aí a Lívia falou assim, eu sou advogada, eu sempre vou para cima. Ó, até arrepiei, bora. Então, as unidades médicas estão sempre no rolo, é disso que eu estou falando. Como é que fica isso? Ninguém está falando com a criança, eles estão falando com os pais, mas só que quem vai consumir o produto é a criança, aquele organismo em formação, né, em desenvolvimento, que vai consumir aquele produto. O que você me diz em relação a isso? Olha, a gente vê aqui o Criança Consumo, a gente tem esse recorte super específico, né? E só para explicar a atuação para quem está acompanhando, o Criança Consumo a gente trabalha especificamente a pauta do consumismo na infância e da publicidade que fala diretamente com o público infantil. Mas, ao longo da nossa atuação, trabalhando no tema de publicidade infantil de alimentos, a gente se aproximou e tem parceria, enfim, e é muito próximo de diversas outras organizações que trabalham o tema de alimentação, o tema da alimentação de forma ampla, né? Então, a IBFAM, o IDEC, a ACT, a própria Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, a gente atua em conjunto apoiando também essa atuação dessas organizações para o tema da alimentação de forma ampla.
E aí, o Código de Defesa do Consumidor, especificamente, quando ele fala de publicidade, ele fala que é proibida a publicidade que é abusiva e a publicidade que é enganosa. A publicidade abusiva, uma delas é a publicidade que fala com o público infantil. Mas a Uhum, publicidade enganosa é aquela que pode levar o consumidor a erro, que tem uma uhum, mensagem que ela não é verídica ou que ela traz algum erro em relação à composição do produto ou quantidade, né? Então, qualitativa, quantitativa. Então, nesse caso, essas organizações atuam muito forte nessa questão de enganosidade dessa publicidade, porque leva a erro, né? E ela uhum, também pode se dizer que ela é abusiva, porque ela coloca justamente, né, ela é perniciosa no ponto em que ela coloca uma responsabilidade, joga uma responsabilidade na mãe, normalmente é na mãe, né? uhum, Dificilmente essas uhum, publicidades falam com os pais, falam com a mãe. De para você cuidar, você precisa dar esse determinado alimento, né? Você ama, se você der esse determinado uhum, alimento, o seu filho vai nascer forte por uma responsabilidade que é sua. Se você não der esse uhum, alimento, ele não vai crescer forte ou não vai, enfim, se tornar inteligente, esperto, ativo. Então, são estratégias super perniciosas que a indústria de alimentos se utiliza para continuar sempre vendendo os seus produtos, né? Não à toa, vários relatórios da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana de Saúde, enfim, apontam que a publicidade de alimentos ela interfere nas liberdades de pensamento, de cultura, nos modelos de consumo alimentar, de comunidades, inclusive indígenas, ribeirinhas, enfim, então que ela afeta de uma maneira muito ampla os hábitos alimentares, porque ela vem de uma ideia de uhum. saudabilidade a todo custo a partir do consumo daquele alimento que ela está oferecendo, né? Não é incomum a gente ouvir mães perguntando se não é melhor dar o leite da lata, que é mais saudável que o leite dela. Isso não é incomum, Exato. né? E no consultório não é incomum, em ambulatório, em hospitais públicos é mais comum ainda, isso é muito comum. Ontem até uma pediatra da Paraíba entrou em contato comigo. Denise, pelo amor de Deus, todo mundo aqui fala isso, que as mães, né? Que o leite da lata é mais saudável, porque deixa mais inteligente, porque ninguém está falando isso do leite materno, né? Entendeu? Então, Exatamente. então é isso. Muito bom. Bom, gostei demais das suas respostas. Eu queria aqui se falar um último recado para te agradecer, te dar o agradecimento final. Mas, como todo mundo sabe, eu estou fazendo o Primordial Podcast, que trabalha um pouco tudo isso. Eu ainda vou fazer um episódio de publicidade infantil. A gente está se baseando no livro Primordial, que um dia vai sair, se Deus quiser, está pronto, mas Corona não deixou ser lançado. E aí eu estava relendo o capítulo de publicidade infantil, e aí eu começo sempre todos os capítulos e textos com um título uma frase de alguém muito impactante naquele assunto. E eu tinha estudado muito o site do Criança e Consumo para entender melhor esse assunto. E aí nada mais encontrei do que uma frase sua no meu livro. E eu falei, cara, eu não lembrava disso. Eu juro que eu não lembrava disso. E aí eu quero ler essa frase que você falou. Sim, O documentário Muito Além do Peso, o próprio pessoal da Criança e Consumo está falando, né? Começa com essa imagem do barco chegando lá nas comunidades ribeirinhas, né? Gente, vem cá comer isso daqui. A gente está dando direito, olha como eles são legais, o direito disso chegar lá naquelas comunidades, o né? E aí acesso, depois exato. a mãe que se vira para a criança que está com excesso de peso, a culpa é da mãe, né? Não é isso que todo mundo fala? Também a mãe está dando ali, porque como que deixou chegar nesse ponto, né? Isso tudo Exatamente. é reflexo da sociedade. Tem um artigo que a minha amiga barra chefe, Edna Mello, falou para mim hoje. Hoje eu estava na Liga de Obesidade Infantil do HC. A gente voltou a atender virtualmente, mas voltamos. E ela falou para mim que leu um artigo sobre apetite hedônico. E ela estava falando do comer, né? Que você vai comer, que as crianças e adultos aprendem a comer mesmo não sendo gostoso, porque aprendeu lá. Então vai comer mesmo não sendo gostoso, e vai comer enquanto tiver, né? E é tudo lá atrás que a gente aprende isso. Então, isso tudo está muito ligado com a gente, com a nossa atuação, e a gente precisa agir nisso também. Em cada pequena oportunidade que a gente tiver, até a gente conseguir que essas pessoas mais envolvidas com a galera, né, com a massa, com a população,
consigam se dedicar mais a essas mudanças. Mas deixa eu te Exatamente. falar aqui a sua própria frase. Olha só que Ah, é. chiquérrimo. Você sendo citada, olha só. Proteger as crianças da publicidade que visa convencê-las de desejar produtos e serviços, significa contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e responsáveis por suas escolhas. Né? Então, eu sempre falo para todas as mães e alunos e todo mundo, se você tiver que escolher uma coisa para ensinar para a criança do século XXI, escolha pensamento crítico, porque eles vão Uhum. ser bombardeados de excesso de informação, como a gente já está sendo. Então, eles vão precisar encontrar a fonte, melhor fonte da informação que eles precisam. Se é que eles vão conseguir chegar na informação que eles precisam, né? Se é que vai dar tempo. Mas o pensamento crítico é tudo. Então, olha como muito antes da gente conversar, já, as nossas ideias já estavam alinhadas É, e você tá lá no primordial. Quem sabe eu não consigo fazer esse lançamento, eu te mando um convite em breve para o lançamento desse livro, que partiu meu coração. Ele ia ser lançado em junho, mas infelizmente não rolou, certo? mas será. Será, E, será, com certeza. Me e vai fala ser um uma coisa, sucesso. você quer dar um recado final para o pessoal que ficou com a gente? A live vai ficar disponível no meu perfil. Depois eu te mando o link para você também, se você quiser colocar em algum lugar. Mas quer dar um recado final? Olha, eu fiquei até emocionada agora com esse final. Eu não tava... Que Muito linda! obrigada. Juro, foi um grande prazer te conhecer, doutora Anise mesmo. Que bom que os nossos caminhos se cruzaram, porque a gente realmente precisa de pessoas como você nessa empreitada, nesse caminho. Então, que bom que a gente segue juntas. Conte super com, não só comigo, mas com toda a equipe do programa Criança Consumo. E a gente, com o trabalho de formiguinha, a gente vai chegar longe, eu tenho certeza. E Com obrigada a todos e certeza, todas que assistiram. E espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Quero com que a gente certeza. faça mais coisas juntas, que essa parceria aí dure por muito tempo. Sem dúvida. Conta comigo também, é o que eu posso te dizer. A gente está muito junta. Gente, Ai, então que não ótimo. esqueçam de checar o site, olhar o site do Criança e Consumo, vejam o perfil, sigam. Não esqueçam também de escutar o podcast Primordial, que vai sair hoje, segundo episódio sobre epigenética, que eu estou adorando fazer. E vamos junto. Esse mês é o mês da amamentação. Eu falei que eu tenho umas 35 lives que eu fui convidada, mas você foi a minha convidada. E ela falou para mim, gente, que foi a primeira live que ela foi como convidada. Você só perdeu para a Rafaela Gualdi, que é a psicóloga, que abriu uma página no Instagram só para fazer a live. Você está em segundo lugar, mas você está ali no topo também. Tá. Você vê que assim, eu não estou preocupada em número de seguidor, né? Eu quero ideia, eu quero sintonia de ideia, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Descansa aí, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Foi Até ótimo, a doutora Denise. próxima. Obrigada. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.